você que está em casa, que é muito bom de Bíblia, e você que está aqui, que é também muito bom de Bíblia, eu vou te dar 3 segundos, olha, 3, 1, 2, 3, para você achar Apocalipse 4. Se você não encontrar Apocalipse 4 em 3 segundos, tenha misericórdia e espera que eu leia, né? Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 11. E se você ainda é melhor de Bíblia, corre lá também para Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Eu quero ler esses 2 versículos, Apocalipse 4, 11 e Colossenses 1, 15. Naturalmente, se não der tempo você encontrar, como está registrado, você pode depois, com calma, encontrar esse texto, mas eu quero que você preste bem atenção ao que diz a palavra de Deus. Apocalipse 4, 11 expressa da seguinte maneira: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Repetindo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mesmo aí em casa, você pode baixar a sua cabeça, falar com Deus. Aqui presencialmente, você pode baixar a sua cabeça, falar com Deus. Entregue ao Senhor os seus cuidados, entregue ao Senhor aquilo que está no seu coração, as suas preocupações, lance sobre o Senhor. Deixe Deus ser Deus neste momento, deixe Deus agir na tua vida de acordo com a grandeza do amor dEle. Deixe Ele expressar a sua grandeza e o seu amor de acordo com a sua soberana vontade. Ó Deus bendito, Pai de eterna misericórdia, Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, em espírito, nós nos quebrantamos. Diante de Ti, Senhor, nós revelamos a Ti a nossa gratidão. Revelamos a Ti, ó Deus, a nossa confiança total no Teu poder e no Teu amor para conosco. Pai, nada somos, nada temos, senão portadores da Tua graça. Somos enriquecidos com a Tua presença, Senhor. Somos felizes por podermos fazer parte do povo que se chama pelo Teu nome. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, coloque a Tua mão de poder sobre nossas vidas. Coloque a Tua mão de poder para a honra e glória do Teu santo nome sobre a vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está em casa, cada pessoa que está agora nos ouvindo em quaisquer dos possíveis lugares, onde quer que tenha alguém, Senhor, falando contigo. Escuta esta oração, responde de acordo com a Tua grandeza, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que as mulheres gostam muito. Chega num banheiro feminino, não pode faltar. Na bolsa de muitas mulheres, junto com outros objetos, é importante que tenha um. Em cada setor da casa, para ela se vestir melhor, para ela se produzir melhor, para ela se sentir mais segura, ela recorre à informação desse objeto. Que objeto é esse? Ah, espelho, ótimo, é o espelho. Eu quero pensar sobre Jesus, o espelho perfeito de Deus. Jesus, o espelho perfeito de Deus. O espelho, com o tempo, com a habilidade do ser humano, com o crescimento do ser humano, e por que não dizer com a habilidade tecnológica de centenas e milhares de anos atrás, o homem veio descobrir a propriedade de um objeto que tem 2 lados e que chamamos vulgarmente de espelho. No Egito antigo, as pessoas costumavam a se olhar, pois que o espelho ainda não era como temos hoje, de vidro.
As pessoas se olhavam em metais polidos com areia, e eles tinham uma pálida impressão da sua imagem diante daquele metal polido com areia da praia, do mar, areia que pudesse dar um quê de lucidez para que as pessoas pudessem se ver do outro lado. Com o passar do tempo, as pessoas e a tecnologia das épocas, a tecnologia foi crescendo, e as pessoas descobriram que através da prata, a prata também condicionava um reflexo, a prata também exibia a imagem que era colocada diante dela. Por isso que até hoje, quando você pega uma bandeja, um objeto de prata, uma salva de prata, e você olha, naturalmente você tem com mais lucidez do que no metal grosso, puramente polido, você tem a sensação de uma imagem diante da prata. Acredita-se que por cerca do ano 1300, o espelho ele foi descoberto. E depois que o espelho foi descoberto, as coisas começaram a tomar outras proporções. As coisas começaram a ser muito mais refletidas, porque as pessoas começaram a buscar no espelho algumas respostas que elas precisavam, tais respostas estavam dentro delas, e que por vezes elas iam, como até hoje, vão ao espelho, para que o espelho esteja reproduzindo algo como que de emocional, algo como que estrutural, para que as pessoas se sintam melhores. Quantas vezes, ou quanto tempo, aliás, você fica diante do espelho? Às vezes tem pessoas que vão à frente do espelho, se olham no espelho, gostam do que estão vendo no espelho, ou não gostam do que estão vendo no espelho, voltam novamente, às vezes trocam de roupa, fazem um penteado diferente, trocam de calçado, fazem de tudo, como que é perguntar ao espelho: o que é que você está vendo? E o espelho sempre vai responder: eu estou vendo aquilo que você está deixando eu ver. Eu não posso mostrar uma outra coisa que não me seja apresentada. A palavra espelho vem de uma palavra latim chamada speculum, ou speculum. Speculum é de onde vem a palavra que nós sempre usamos como especular. Onde vem a questão de meditação, onde vem a questão de se aprofundar num determinado conhecimento. Isso porque, alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, até mesmo os filósofos, até mesmo as pessoas estudiosas, querendo estudar as estrelas no céu, elas começavam a olhar para o espelho, e à medida que olhavam para o espelho, e o espelho refletia o céu, para que elas pudessem visualizar as estrelas, elas faziam como que uma especulação. Elas começavam a fazer um estudo pormenorizado daquilo que estava sendo apresentado. Eles entendiam que o espelho era algo que demonstrava, era símbolo do saber, do autoconhecimento, da verdade e da clareza. Preste bem atenção a essas características aqui. Eles entendiam, os filósofos entendiam, que o espelho representava, podia ser visto como símbolo do saber, do autoconhecimento, da verdade e da clareza. Alguns filósofos, como Platão e Plotino, eles consideravam o espelho como representante da alma. Para Plotino, a alma ou o espelho que representava a alma, ele era composto de dois lados, ele tinha duas faces. Todos nós sabemos que tudo na vida tem dois lados, tem duas faces. O lado direito, o lado esquerdo. O espelho tem o lado que reflete e o lado opaco. Todas as coisas, a história tem dois lados, aquela que é contada por quem venceu, aquela que é contada por quem perdeu. Tudo na vida tem dois lados.
E os filósofos entendiam também que o espelho representava os dois lados da alma, sendo que a alma possuía esses dois lados, ou seja, o lado inferior era voltado para o corpo, e o lado superior era voltado para a inteligência. Inteligente é quem escreveu a Bíblia. Inteligente é o Espírito que guiou homens a escreverem a palavra de Deus. Pois enquanto Platão, Plotino e outros estavam meditando acerca de espelho, a palavra de Deus já estava demonstrando no dia a dia a razão da existência do espelho, a influência do espelho. O texto que nós acabamos de ler em Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Quando Deus revelou isso aqui para João na ilha de Patmos, Deus na realidade estava dando a ele uma oportunidade de como que por antecipação assistir ou presenciar um culto no céu. Se você ler o capítulo 4, se você ler o capítulo 4 por inteiro, você vai ver que na realidade está se falando de como vai ser a vida no céu. Deus estava mostrando ao seu filho, a João, um espelho. Deus estava fazendo refletir aqui, na atualidade, no mundo moderno, no mundo atual, na era cristã, Deus estava mostrando a ele, pelo poder da revelação do Espírito Santo de Deus, o que será no céu, como será no céu. E Deus, através da sua revelação, diz que existia alguém sentado sobre o trono e 24 anciãos ao seu redor, e todas as vezes que os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, os anciãos se inclinavam diante daquele que estava no trono e tiravam a coroa diante dele. Só tem coroa quem é nobre. Quem não é nobre não usa coroa. Só os nobres usam coroa. As pessoas em destaque, reis, rainhas, príncipes, eles têm o direito de usarem suas coroas. E suas coroas manifestam a sua influência, o seu poder, a sua autoridade. Isso demonstra a influência deles sobre as demais pessoas, sobre os demais mortais. A coroa faz com que as pessoas se tornem imortais. Há um adágio popular que quem foi rei, uma vez rei, sempre majestade. Alguns reis passaram na época do império, eles já não existem mais, já não estão entre nós, mas os seus nomes estão guardados, os seus nomes estão sendo lembrados, os seus nomes fazem parte da história, os seus nomes são reverenciados, os seus nomes fizeram com que vidas de pessoas, cidades, de um país ou de alguns países fossem mudados, de algumas nações, pessoas. Então, algumas nações foram mudadas pela influência de alguém que usava a coroa. E a Bíblia diz que João recebeu do Espírito Santo a revelação de que os 24 anciãos tiravam as suas coroas. Aqueles que são nobres, aqueles que fazem parte da igreja celestial, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, aqueles que estavam assentados juntos àquele que senta no trono para julgar todas as nações, línguas, todos os povos, aquele que tem todo o poder, aquele que sustenta em suas mãos o cetro do equilíbrio, da equidade, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que estava sendo reverenciado. Os anciãos tiravam suas coroas e colocavam suas coroas diante da sua presença. Existe uma história no folclore brasileiro chamado de Gêmeos no Espelho. Alguns de vocês possivelmente já leram, possivelmente conhecem, é uma lenda, porém está escrito:
E diz nessa lenda, gêmeos no espelho, conta a história de dois garotos, dois gêmeos, um chamado Pedro Paulo e o outro chamado Paulo Pedro. Diz a lenda que um era extremamente bom e o outro era extremamente mau. Eu quero crer que o que era extremamente bom era Pedro Paulo. Tomara que tenha sido. Se não foi Pedro Paulo, o Pedro Paulo foi o extremamente ruim. Eu quero crer que tenha sido Pedro Paulo, porque a gente tem um Pedro Paulo que está ali e ele é extremamente bom. E diz essa lenda que o pai gostava de um dos gêmeos, aquele que era extremamente bom. E o pai o recrutava como sendo seu filho especial. E a mãe se apegou e amava extremamente o filho que era extremamente mau. E num determinado momento da história, a casa em que eles estavam pegou fogo. E quando o incêndio começou a chegar, as chamas começaram a atingir o auge da sua casa, o pai entrou para tentar salvar os filhos, e não dava tempo de tirar os dois, e portanto o pai tirou apenas um. E quem você acha que o pai tirou? Claro, ele tirou aquele que era extremamente bom, que aqui eu prefiro chamar, a lenda não diz qual o nome deles, mas eu vou chamar de Pedro Paulo para você entender melhor. O pai salvou então o Pedro Paulo, e o Paulo Pedro morreu queimado. E a lenda diz que o Pedro Paulo começou a sentir muito a falta do Paulo Pedro. E ele começou a sentir muito a ausência do irmão, e ele começou a ficar muito triste, porque ele precisava de alguém com quem ele estivesse conversando, até mesmo para discutir, para discordar, mas ele precisava de alguém. E de repente, dentro da sua nova casa, ele descobriu um espelho grande, e quando ele olhou para o espelho, ele confundiu a sua imagem como sendo a imagem do seu próprio irmão. E ele se afeiçoou tanto daquela imagem, e ele começou a olhar para o espelho, e ele começou a buscar no espelho respostas que ele só encontrava no irmão. E com o passar do tempo, o pai percebeu que diariamente ele ia à frente daquele espelho, ele ficava por um bom tempo olhando aquele espelho, e a lenda diz que algumas das suas ações passaram a ser nocivas. Ele começou a exibir ações ruins, ações que não eram peculiares à sua essência. E o pai começou então a se preocupar com aquilo, porque todas as vezes que o Pedro Paulo ia ao espelho, e ele voltava parecido com o Paulo Pedro, e ele fazia coisas dignas, coisas costumeiras, corriqueiras do Paulo Pedro. E o pai tomou uma grande decisão, e ele disse: só tem um jeito do meu filho não se contaminar com a imagem que ele acha que ele tem, é quebrando o espelho. O pai foi e quebrou o espelho. Aí a lenda diz que o Pedro Paulo abandonou o desejo de ser parecido com Paulo Pedro. Onde que isso faz sentido para as nossas vidas? O pai precisou quebrar o espelho para libertar do seu filho uma imagem virtual, uma imagem que não era real, uma imagem imaginária, desculpem a redundância, uma imagem que ele buscou ter, mas que não era a sua essência. Embora isso seja uma lenda no folclore brasileiro, gêmeos no espelho, a história, enquanto alguém escreveu isso no folclore brasileiro, a história já mostra que lá no Jardim do Éden, existiu alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e que quando olhou
para uma outra imagem, quando olhou para Satanás, quando olhou para o inimigo das nossas almas, começou a se parecer com Satanás. Quando o homem começou a olhar para a desobediência, quando o homem começou a cobiçar, querer ser igual a Deus, quando o homem começou a querer atropelar tudo e todos para ser parecido com Deus, ter os mesmos direitos e poderes de Deus, diz a palavra de Deus que este homem caiu na sua essência, este homem perdeu a imagem, a sua essência, a imagem e semelhança de Deus. O versículo seguinte que nós usamos, em Colossenses 1,15, diz, o qual, falando-se de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Ora, só existe primogênito se existir um segundo, um terceiro, um quarto, um décimo, um milésimo filho. Se não existe um outro filho, não é primogênito, é unigênito. Quando a palavra de Deus se refere a Jesus homem, Jesus Deus, Deus humanizado, a palavra de Deus vai se referir a Jesus como Emanuel, Deus conosco, vai se referir como unigênito Filho de Deus. Mas quando a palavra de Deus fala de resgate de imagem, quando a palavra de Deus fala de possibilidade de olharmos no espelho, quando a palavra de Deus fala de salvação, de aperfeiçoamento no nosso caráter, na nossa alma, quando a palavra de Deus fala de coisas que somente nós sabemos, quando a palavra de Deus traz conhecimento para nos libertar, a palavra de Deus chama Jesus de primogênito de Deus. O que significa que Jesus tem muitos outros irmãos, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos por Deus preparados para a herança que Ele mesmo nos deu no céu. Nós somos, portanto, co-herdeiros, nós somos filhos adotivos de Deus. Mas quem são esses filhos adotivos? Talvez você já ouviu falar, todo mundo é filho de Deus. Não. Em lugar nenhum da Bíblia, a Bíblia diz isso, que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Todos perderam o brilho, todos perderam a experiência de olhar para Deus e ser semelhante a Deus, todos perderam na sua essência por conta da desobediência. Perdemos sim a qualidade de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Quando agora olhamos uns para os outros, já olhamos como pecadores, pois que na essência o somos. Pois que na essência o pecado nos deformou, mas a palavra de Deus mostra que Jesus é o espelho que reflete Deus antes do pecado. Antes do pecado. Nós podemos perceber que a imagem do pecado ofuscou a comunhão do homem com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus passeava no jardim, Deus chamava Adão, Adão não chegou a ver a face de Deus, mas Deus falava com Adão. Ele batia um papo de amigo todos os dias. E houve um momento na vida de Adão que esse papo já não mais existiu, porque agora esse homem começou a olhar no espelho e começou a descobrir que ele havia transgredido. Eu falei no início que os filósofos, principalmente Plotino, ele diz que o espelho ele reflete duas faces, e a face inferior está voltada para o corpo e a superior para a inteligência. Isso que ele veio descobrir no ano 340 aproximadamente, na era cristã, já havia lá no Jardim do Éden, isso já havia existido. O homem começou a ter consciência, ele começou a olhar para o seu corpo, e sabe o que ele descobriu? Eu estou nu. E quando ele descobriu que ele estava nu, aí veio agora a questão do espelho que refletia a sua consciência, a sua inteligência.
e a primeira coisa que ele fez foi se esconder da presença de Deus. Foi fugir da presença de Deus. Porque agora existia um espelho que estava refletindo, existia agora um espelho que estava lhe dando sabedoria, o conhecimento, autoconhecimento, verdade, clareza. Agora ele tinha nítida convicção de que ele estava nu, estava despido, mas muito mais que isso, todos os animais estavam nus, mas a sua nudez era símbolo de desobediência. A sua nudez era símbolo de transgressão, e ele começou a olhar para dentro de si, ele começou a olhar para o espelho, e o espelho respondeu aquilo que estava sendo colocado diante dele. O espelho disse para ele: você desobedeceu a Deus. A consciência deles, tanto de Adão quanto de Eva, os levou à obscuridade, os levou a se esconderem. Quando Deus chega para Adão e diz assim: Adão, onde estás? Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu me escondi. Adão, porventura, você comeu do fruto que eu disse a você que não era para comer? Deus já sabia. Mas Deus queria dar a Adão pelo menos o direito de confessar os seus pecados. Porque muito mais adiante, a palavra de Deus viria dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, pela sua santidade, chegou diante de Adão e perguntou: Adão, você quer confessar o seu pecado? Você admite que você fez contrário ao que eu orientei que você fizesse? Ele disse: sim, Senhor. Eu percebi que tu estavas chegando e eu percebi que eu estava nu. Mas aí todo pecado tem uma tendência de terceirização. Geralmente o pecador, ele não quer assumir a culpa só. As pessoas hoje são desonestas porque dizem: eu vejo a partir dos maus políticos desonestidade na nação, eu vejo desonestidade nas pessoas que tentam enganar umas às outras, eu vejo desonestidade na igreja, eu vejo desonestidade na indústria, no comércio, eu vejo desonestidade na escola, eu vejo desonestidade em tudo. E daí? Ver desonestidade nos outros não te dá o direito de ser desonesto. Os outros não são o seu espelho para a purificação. A purificação, o espelho, aquele que vai refletir a imagem e semelhança de Deus na sua vida, para que você esteja diante do espelho e tenha isso como resposta. Jesus precisa ser o espelho de Deus na sua vida. Jesus é o espelho de Deus no cumprimento das profecias. A palavra do Senhor diz que João, quando estava batizando, no outro dia, batizou Jesus num dia, no outro dia Jesus estava passando com os seus discípulos, e João falou de uma profecia que agora estava se cumprindo. Ele olha para Jesus, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo: a imagem e semelhança de Deus está ali. Eis o Cordeiro de Deus, eis a única forma de refletirmos as nossas vidas no trono da graça de Deus, eis a única forma de conseguirmos estar lá em cima, mesmo estando aqui embaixo, ligarmos o céu à terra. Eis o Cordeiro de Deus, eis o único que pode cortar, que pode dissociar, que pode afugentar a influência do pecado sobre a vida do homem. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o espelho que estava cumprindo as profecias. Isaías, ele fala também de profecias quando ele diz: como ovelha muda, ele foi ao matadouro. O nosso espelho é aquele que, como ovelha muda, foi ao matadouro. Vivemos num dia, num tempo, dias, anos, em que o mundo todo fala de paz, e é o tempo que o mundo menos vive essa chamada paz. As nações, os representantes das nações, os governantes em todas as esferas,
municipais, estaduais, nacionais, organizações mundiais, as pessoas fazem tratados de paz. Porém, o espelho, o único que reflete a glória de Deus, o espelho de Deus aqui na terra, ele diz: no mundo tereis aflições. E ele diz: e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Não existe guerra em meio à paz, não existe isso. Os tratados de paz feitos pelos homens não são tratados que possam ser levados a sério. Eles são tratados até o momento em que os interesses pessoais estiverem em ascensão. À medida em que os interesses começarem a ser ofuscados, todo o tratado de paz cai. Que esse que é o espelho de Deus, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. A paz que eu dou é uma paz diferenciada. Encontramos a palavra de Deus dizendo de uma outra profecia que foi cumprida. Jesus, como o espelho de Deus, cumprindo as profecias, no domingo pela manhã, quando as mulheres chegaram no túmulo e olharam para o túmulo, e não sabendo o que havia acontecido, perplexas, olharam para dentro, não viram ninguém. Elas olham e percebem um anjo que lhes pergunta: por que vocês procuram aquele que é vivente dentre os mortos? Jesus havia dito antes de morrer: matarão o Filho do Homem, e depois de 3 dias ele será levantado. Estava sendo cumprida agora a última profecia com Jesus na terra, fisicamente com Jesus na terra. Jesus é o espelho que reflete a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus revela o próprio Deus, porque até na cruz, Jesus é o espelho de Deus na cruz. Os filósofos disseram que o espelho tem 2 faces, e uma fala do corpo, interioriza, e outra fala da inteligência, vai a uma esfera superior. Quando olhamos para a cruz, nós descobrimos exatamente aquilo que os filósofos vêm descobrir 300, 400 anos depois de Cristo. Isso já havia sido registrado lá por Marcos, por João, por Lucas, por Mateus. O mundo já conhecia a história, que ali na cruz, Jesus era o espelho de Deus, quando ele entregou a vida ao Pai. À medida em que ele estava dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A partir do momento que ele estava dizendo: agora essa carne, nesse momento, enquanto humano, eu estou morrendo. Jesus estava dizendo ao mesmo tempo que como homem eu estou morrendo, eu estou passando vida, eu estou passando vida, eu estou passando vida, eu estou passando vida àqueles que acreditarem no poder do meu nome. A cruz estava suja de sangue. Com certeza, quando o crucificaram ali deitado, quando feriram suas mãos, seus pés, coroa de espinho, com certeza o seu sangue começou a ser vertido, e com certeza manchou aquela cruz. E quando Deus olhava para a cruz, Deus não via o seu filho, Deus via a maldição que estava sobre o seu filho. A Bíblia diz que Deus o fez maldição em nosso lugar. Era o outro lado do espelho. Deus olhou para a cruz para poder contemplar a tua face, a minha face. Deus olhou para a cruz para ver aquele que um dia perdeu a sua imagem e semelhança. Deus olhou para a cruz para com misericórdia, para que por graça pudesse alcançar a tua vida. Era a única forma, era o único meio, era a única maneira de resgatar a tua vida, resgatar a minha vida. Era Deus olhar para a cruz e ver você na cruz. Hoje nós olhamos para a cruz e vemos o Filho de Deus. Mas quando Deus olhou para a cruz, Deus não viu o seu filho. Isaías diz que como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro.
Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sei que muitos aqui são pais. Quantos ouviriam o seu filho gritando, pedindo ajuda, socorro, sofrendo? Quantos teriam a capacidade de ver o sofrimento do seu filho face a face, podendo fazer alguma coisa, não faria? Deus teve essa capacidade, porque quando ele olhou para a cruz, ele não viu o seu filho, ele não viu o seu primogênito, ele viu muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele não olhou apenas para aquele que está sentado no trono, diante de quem os 24 anciãos se dobram, mas ele olhou para a humanidade. E João descreve isso no seu capítulo 3, versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz para nós é símbolo de vitória. A cruz para Jesus foi símbolo de maldição. A cruz para Deus foi símbolo de resgate da minha e da sua vida. Ao olhar para a cruz, Deus viu o pecado. Por isso que João, 3 anos antes daquele sangue sujar aquela cruz, João profetizou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava agora na cruz cumprindo aquilo que Isaías diz: e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo derramamento do seu sangue, nós fomos curados. Ali Deus revelou na cruz, Deus o Pai refletiu a sua glória. Na cruz, Deus revela quem Ele é. Na cruz, Deus revela o principal significado da palavra amor. Quem ama, se doa. Quantos pais, quantas mães não têm determinadas coisas, mas os seus filhos têm? Quantos pais, quantas mães não sequer conseguiram fazer um curso superior ou galgar patamares mais elevados, mas porque estavam trabalhando duro para que os seus filhos fizessem um curso, acreditando no futuro melhor para os seus filhos? Quantos pais, quantas mães, no nosso Brasil, tido como um país de terceiro mundo, mal falam o português, mas conseguem levar os seus filhos a fazerem intercâmbio na Europa, para que eles se aperfeiçoem em outras línguas. Isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de amor. Mas eu quero concluir. Eu disse que com o passar do tempo, o espelho ele foi se aperfeiçoando. Começou sendo de latão, de bronze, polido com areia, depois de prata, até que o homem descobriu o vidro, e hoje nós temos os chamados espelhos mágicos. Tem espelho cuja função é desfocar a imagem. A pessoa olha para um determinado espelho e se vê bem mais magra, ou bem mais magérrima, ou se vê bem mais cheia. Dependendo do espelho, côncavo, convexo, dependendo do grau em que ele foi polido, em que ele foi construído, ele vai refletir uma imagem diferente daquela que está na frente. No geral, os espelhos refletem aquilo que é colocado na frente do espelho. Mas a grande pergunta com a qual eu quero terminar é:
quem é o teu espelho? Quem é o teu espelho? Se você tem olhado para o mundo, se você tem olhado para a igreja, se você tem olhado para o pastor, se você tem olhado para as pessoas, lamentavelmente, o seu espelho não está refletindo a melhor imagem que você poderia ter. No céu há um rolo que somente o Cordeiro é digno de abrir. Nele estão os nomes dos salvos. Na terra há um livro que Deus nos permite abrir. Nele está o caminho para a salvação. Porque aquele que é digno de abrir o rolo no céu tem o seu nome gravado nesse livro, diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele, o único que é digno de abrir o rolo, Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Ele. Se você anda naquela história de todo mundo faz, eu quero dizer a você que o seu nome não é todo mundo. Se você anda naquela de ninguém faz, eu quero dizer que o seu nome não é ninguém. Mas eu quero dizer a você que aquele único que é digno de receber glória, honra e poder, por ter criado todas as coisas, e que pela sua vontade são e foram criadas, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, e somente Ele, nesta noite, pode fazer a mudança total na sua vida. Ele é o espelho de Deus, Ele reflete a glória de Deus. E eu quero orar por você. Independente da religião que você segue, independente da sua denominação, independente da sua igreja, independente do seu credo, eu não estou te falando de denominação, não estou te falando de religião, eu estou falando do único, em todo o universo, o único que é digno de abrir o rolo, abrir o livro, o nome dos salvos no céu, Senhor Jesus Cristo. Estou te falando de alguém sobre quem Deus colocou um nome que é sobre todos os nomes, para que você se dobre diante desse nome, para que o seu coração creia, para que a sua boca confesse que Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero convidar você nesse momento, seja aqui, seja aí na sua casa, a declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. Você quer fazer isso agora? Eu vou orar. Eu quero que você acompanhe essa oração comigo. Eu quero que você faça essa oração de todo o seu coração. Eu quero que você faça com toda a humildade, mas que você coloque toda a sua fé nessa oração de entrega de vida agora nas mãos do Senhor. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego em Tuas mãos a minha vida. Eu creio que Tu és o único que reflete a glória de Deus. Eu creio que Tu és aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu creio que Tu ressuscitaste. Eu creio no Teu amor por mim. Senhor, eu nada mereço. Eu sou humano, sou limitado, mas eu creio que Tu refletes a glória de Deus. Por isso, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Pai, eu quero também agora orar por aqueles que estão afastados, Senhor. Aqueles, ó Deus, que por qualquer circunstância, independente, ó Deus, do que os levou a se afastarem da Tua presença, eu quero orar para que eles voltem para Ti, que o Teu Espírito esteja atraindo-os de volta em nome de Jesus. Que agora haja, Senhor, um quebrantamento, que haja um arrependimento, que agora, Senhor, eles possam refletir na sua condição de servos, que eles voltem para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E aqueles, ó Deus, que já Te confessaram como Senhor e Salvador, aqueles, ó Deus, que têm lutado no dia a dia para estar diante do Teu trono de graça,
na autoridade do nome de Jesus. Coloque a tua mão de poder. Sustenta os teus filhos, não os deixes cair. Revela, Senhor, amor e graça. Derrama sobre eles a tua misericórdia. Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!